O objetivo desse vídeo é definir as transformadas Z na forma racional, que é um conjunto de transformadas que aparecem no estudo de sistemas lineares e invariantes no tempo. E a partir desse conceito de transformadas racionais, a gente vai poder começar a falar de polos e zeros. Os polos, a gente vai começar a ver aqui, vai ver em próximos vídeos, eles determinam muito o comportamento do sistema. O que um sistema faz, como ele responde às suas entradas, é em grande parte determinado por esses polos. Tá? O que a gente vai ver aqui, principalmente, como nós estamos estudando a região de convergência, vai ser a relação dos polos com a região de convergência. E o objetivo final vai ser concluir qual é a relação, como é que são os polos para sistemas causais e estáveis. Então a gente começa com uma definição das transformadas. A gente fala das transformadas racionais. E essas aqui estão muito relacionadas também às transformadas de Laplace de sistemas lineares. Uma transformada Z racional é aquela transformada que a gente pode escrever como uma razão de dois polinômios. Ela é um n de Z, um numerador de Z, aqui esse n de Z é um polinômio em Z, sobre um denominador, esse d de Z também é um polinômio em Z. Então você tem uma razão entre dois polinômios. Bom, se você tem polinômios, você tem valores de Z que transformam o n de Z em zero. Você tem os valores de Z que fazem n de Z ser igual a zero. Essas são as raízes de n de Z. E sempre que eu escolher um valor de Z aqui que seja uma raiz de n de Z, ou seja, um valor que faça n de Z igual a zero, eu vou ter o h de Z igual a zero. Então, esses valores de Z que fazem o n de Z ser igual a zero e que, por consequência, também fazem o h de Z ser igual a zero, são chamados os zeros dessa transformada Z aqui. Tá? Da mesma maneira, você tem valores de Z que são raízes de d de Z, que são raízes do denominador. Ou seja, valores de Z que fazem o denominador ser igual a zero. Nesse caso, a hora que eu escolher um valor de Z aqui que seja um zero do meu denominador, eu vou ter alguma coisa sobre zero, o h de Z vai ser infinito. Esses valores que fazem o denominador aqui ser igual a zero são chamados os polos da minha transformada Z. Então aqui é uma série de definições que a gente vai precisar para discutir as coisas nesse vídeo, né? Mas uma coisa interessante é notar que se um determinado valor de Z pertencer à região de convergência, a gente viu lá atrás que com aquela definição de região de convergência, sempre que um Z pertencer à região de convergência, então o módulo da transformada Z dele vai ser finita. Sempre que o Z pertencer à região de convergência de H de N, claro, né? Ou seja, num polo, por outro lado, o D de Z é igual a zero, que implica que o H de Z é infinito. Essas coisas são contraditórias. Então, se o Z, um valor de Z qualquer, é um polo, ele não pode pertencer à região de convergência, porque ele faz o H de Z ser infinito. Como eu disse aqui, a gente vai ver que os polos ditam, em grande parte, o comportamento do sistema. Mas o que a gente vai trabalhar aqui nesse vídeo é a relação dos polos com a região de convergência. Então vamos trabalhar essa relação através de um exemplo. O exemplo seria, por exemplo, esse sinal x de n aqui, que é meio elevado a n u de n, menos 2 elevado a n, u de menos n menos 1. Eu vou chamar esse primeiro termo aqui para facilitar a nossa vida, eu vou chamar esse primeiro termo, o meio elevado a n u de n, eu vou chamar de h1 de n. E o segundo termo aqui, menos 2 elevado a n, u de menos n menos 1, eu vou chamar de h2 de n. Repetindo todas as contas que a gente já fez até agora, não é muito difícil de ver que a transformada Z desse primeiro termo aqui é 1 sobre 1 menos 1 sobre 2z, esse aqui a gente já viu, para falar a verdade, sempre que o módulo de z for maior que meio. A transformada z desse segundo termo aqui é 1 sobre 1 menos 2z, sempre que o módulo de z for menor do que 2. Então eu encorajo vocês agora a dar uma pausa no vídeo para tentar,
calcular essas duas transformadas, as transformadas desses dois termos, e, sabendo as transformadas desses dois termos, calcular a transformada z do x de n, bem como a sua região de convergência. Então, dê uma pausa agora e tente calcular isso. Se você fez a conta direitinho, agora eu vou dar a solução. A ideia dessa conta é notar o seguinte. Como é que a gente definiu a transformada z? A gente imaginou que esse sinal x de n fosse a resposta ao impulso de um sistema, colocou na entrada do sistema uma entrada na forma z elevado a n e tentou ver a saída. Se a saída fosse finita, a gente viu que ela seria z elevado a n vezes alguma coisa, que é a transformada z. Se a saída fosse infinita, a gente concluiria que aquele z que levou a uma saída infinita não pertence à região de convergência. Então, vamos dar uma olhada nesse x de n aqui. Esse x de n é h1 de n, que é esse primeiro termo, mais h2 de n. A convolução é linear. A convolução da soma é a soma das convoluções. Então, eu posso modelar a aplicação de z de n num sistema com essa resposta ao impulso dessa forma, dessa figura aqui embaixo. Eu ponho z elevado a n aqui, entrando num sistema cuja resposta ao impulso seja h1 de n, que produz uma saída y1 de n, que pega essa primeira metade, e um h2 de n aqui, cuja saída é y2 de n, que pega essa segunda metade aqui. A soma desses dois dá o y de n, que é a resposta ao z de n. Deixa eu mudar a figura aqui um pouquinho. Eu mudei aqui para tentar mostrar que esse sistema aqui é equivalente a esse. Mas daí o que acontece com o y1 e o y2 aqui? Bom, esse h1 é daquele termo da forma que a gente já cansou de ver. A gente sabe que o y1 vai ser h1 de z vezes z elevado a n, desde que o módulo de z seja maior do que meio. O y2 de n vai ser h2 de z elevado a n, desde que o módulo de z seja menor do que 2. Se o módulo de z for menor do que meio, esse primeiro termo é infinito. Se o módulo de z for maior do que 2, esse segundo termo é infinito. Então, se o módulo de z for menor do que meio ou maior do que 2, eu vou ter infinito aqui ou aqui, a saída vai ser infinito. O único jeito da saída ser finita é o módulo de z ser maior do que meio, que é esse caso aqui, e o módulo de z ser menor do que 2, que dá esse segundo caso aqui. Eu concluo, então, que o y de n vai ser igual ao z elevado a n vezes h1 mais h2. No caso de eu estar na região de convergência dos dois sistemas, do sistema de cima e do sistema de baixo. E ele vai ser infinito caso contrário, porque caso contrário eu vou estar fora da região de convergência ou do sistema de cima ou do sistema de baixo. Tá? Portanto, eu concluo que o x de z é o que multiplica aqui o z elevado a n na saída, é o h1 mais o h2, aqui h1 mais h2, e se eu expandir essa conta aqui, eu vejo que o resultado é isso aqui. Os polos do x de z, então, são os valores que zeram o denominador. Se eu botar z igual a meio aqui, eu zero esse primeiro termo. Se eu botar z igual a 2 aqui, eu zero esse segundo termo. Os polos são z igual a meio e z igual a 2. E a região de convergência está entre os dois polos. Esse exemplo a gente pode continuar ele com outras combinações aqui. Vamos pegar, por exemplo, agora a combinação... bom, aqui eu estou mostrando a região de convergência, desculpa. Vamos aqui. A região de convergência são todos os z's cujo módulo está entre meio e 2, que é só toda essa região aqui no meio. E o que eu noto é que o meu sistema, nesse caso, ele é estável, pois o z igual a 1, que está bem aqui, pertence à região de convergência. E ele não é causal, porque o z igual a infinito, que está aqui, ele não pertence à região de convergência. E, de fato, se eu traçar a figurinha do x de n aqui, x de n é isso aqui, a gente vai ver que quando n for negativo, isso aqui vai dar 2 elevado a menos 1, 2 elevado a menos 2, que é meio, 1/4, 1/8, etc. A gente vai ver que o x de n ele tem essa cara aqui. Ele vale 1 meio, 1/4, aqui meio, 1/4, etc. E tal. Então a gente vê que o x de n, de fato, tem toda a cara de ser estável. E a gente pode prosseguir esse raciocínio usando outros exemplos. Vamos pegar agora o sinal x de n, que ele é menos meio elevado a n, u de menos n menos 1,
menos 2 elevado a n, u de menos n menos 1. De novo, aqui eu encorajo vocês a darem uma pausa e tentar repetir o raciocínio que a gente fez lá em cima para determinar a transformada z e a região de convergência desse sinal x de n agora. O raciocínio, basicamente seguindo, é que a transformada z do x de n vai ser a soma da transformada z desse cara, que é a mesma que a gente já tinha antes, com a transformada z desse cara aqui. A região de convergência é quem que é? Ele tem que estar na região de convergência do primeiro cara aqui, que é módulo de z menor do que meio, e na região de convergência do segundo cara, que é módulo de z menor do que 2, que é todo mundo aqui de fora disso aqui. Tem que estar nas duas. Quais são os valores de z que estão nas duas regiões de convergência? São só esses caras aqui de cima, de dentro. Então, eu noto que esse meu sistema é instável, porque o z igual a 1 não está na região de convergência, e ele é anticausal, porque o z igual a 0 está na região de convergência. Uma outra combinação possível é essa aqui. Meio elevado a n u de n mais 2 elevado a n u de n. De novo, eu encorajo uma pausa para determinar a transformada e região de convergência. Mas a gente vai ver que facilmente a transformada é a soma da transformada desse com a transformada desse, o que não muda nada, todos eles são a soma da transformada desse com a transformada desse, que dá sempre a mesma coisa. O que muda é só a região de convergência. A região de convergência agora tem que ser os que estão na região de convergência desse cara, que é todo mundo que tem o módulo de z maior do que meio, para cá, então de meio para fora, com a desse cara, que é todo mundo que tem módulo de z maior do que 2. Quem que está nas duas é quem está fora daqui. Quem está nessa região aqui está na região de convergência do primeiro termo, mas não está na região de convergência do segundo termo. Um ponto aqui no meio. De novo, eu noto que meu sistema é instável, porque o z igual a 1 não está na região de convergência, mas ele é causal, porque o z igual ao infinito está na região de convergência. E, finalmente, a última combinação que a gente testa é essa combinação aqui, menos meio elevado a n u de menos n menos 1, mais 2 elevado a n u de n. De novo, uma pausa para ver qual é a transformada e a região de convergência. Mas o que a gente nota agora é que a transformada é a mesma de sempre, mas a região de convergência é vazia, porque a região de convergência desse primeiro termo aqui é módulo de z menor do que meio, é quem está aqui dentro. E a região de convergência desse segundo termo aqui é módulo de z maior do que 2, é quem está aqui fora. A interseção é vazia, não tem nenhum termo que esteja na região de convergência dos dois sinais. O sistema é instável, z igual a 1 não pertence à região de convergência, e ele não é causal, porque o t igual a infinito não pertence à região de convergência. E aqui a gente tem uma conclusão que vale num caso muito geral. As transformadas racionais, elas podem possuir 4 tipos de região de convergência. Não vou provar isso, de fato é bem complicado, mas a região de convergência pode ser vazia, ela pode ir do zero até o polo de menor módulo, ela pode estar para fora do polo de maior módulo, ou ela pode estar entre dois módulos. E tem algumas coisas que nunca acontecem com a região de convergência, que também é difícil de provar. Ela nunca atravessa um polo. Então você nunca vai ter uma situação como a dessa figura aqui, que eu tenho um polo aqui e 2 polos no meio. A região de convergência nunca vai ser a região entre esse polo e esse. Porque entre esse polo e esse, você tem esses polos aqui. E a região de convergência nunca atravessa polo. E a região de convergência é sempre conexa. Então você nunca vai ter uma região de convergência, por exemplo, como essa aqui, para dentro desse polo e entre esses dois polos. Porque essas regiões são desconexas, eu não consigo ligar um ponto aqui a um ponto aqui, sempre passando por dentro da região de convergência. Então é um conjunto que está sempre junto. E aqui mais um probleminha para a gente tentar resolver agora, tentar pensar, é onde podem estar os polos de um sistema causal e estável. Novamente eu encorajo uma pausa para vocês tentarem pensar nisso. Mas a solução desse problema é a seguinte. O que quer dizer o sistema ser estável? Quer dizer que a circunferência de raio unitário está na região de convergência. E o que quer dizer que o sistema é causal? Que o infinito está na região de convergência. A região de convergência tem que incluir o círculo de raio unitário e o infinito. Se eu tiver algum polo aqui fora, por exemplo, lembra que a região de convergência não pode atravessar o polo.
Então, ou ela vai estar desse polo para cá e incluir o círculo de raio unitário e ser estável, ou ela vai estar desse polo para cá, podendo incluir o infinito e o sistema ser causal. Mas nunca ela vai poder vir para esse lado e incluir o círculo de raio unitário e vir para esse lado e incluir o infinito. A conclusão que a gente chega é que o único lugar que esses polos podem estar é aqui dentro do círculo de raio unitário. E nesse caso, a região de convergência vai ser para fora dos polos e vai incluir, portanto, tanto o círculo de raio unitário quanto o infinito.